A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, belezinha? Tá todo mundo bem? Então, vamos aí fazer mais um vídeo, mais um estudo. Hoje é a respeito da carta de João, tá? Aí eu vou pausando e vou explicando como eu sempre fiz nos outros vídeos, tá? A gente vai ouvindo e eu vou pausando para dar explicação, tá? Sem muitas delongas, vamos pro vídeo, senão fica muito longo. Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui. Só um pouquinho. Deixa eu ver se está bem certinho aqui aí. Pronto, irmãos. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 1. Desde o primeiro dia estávamos lá participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares. Agora, sem floreios, contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível. A infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós o vimos e o ouvimos, e agora estamos contando a vocês, para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta. Queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. Esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus. Fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. Primeira de João, capítulo 2. Escrevo. Então, irmãos, aí o que acontece, ó? Aí tava falando. Desculpa o barulho aqui, que é assim mesmo, irmão. Aqui onde eu moro, né? Não tem jeito não, viu? Aqui é complicado. Então, ele tá explicando. Se dissermos que andamos na luz e tropeçamos por falta de luz, mentimos. E a verdade não está em nós. Por quê? O que ele quer dizer com luz? É você praticar a verdade, praticar o que é justo, ser sincero com as pessoas, ter amor no coração, amar o seu próximo, amar os irmãos em Cristo, com amor vem do Pai, amar o seu próximo como a você mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas em primeiro tópico. É o primeiro tópico. Depois amar o próximo. E depois justiça, sinceridade de coração para com Deus e para com os irmãos. Entendeu? É isso que é andar na luz. Certo? Agora, se você comete injustiça, você mente, você trapaceia, você engana, você vive na iniquidade. Então, você não é um convertido. Você que eu digo, eu tô falando, não tô dando exemplo, tá, irmão? Não tô falando vocês aí. Tá? Tô falando de uma maneira geral de alguém que esteja assim. Porque aí a pessoa tem o fruto da iniquidade. Quando você tem o fruto do Espírito, você tem benignidade, mansidão, domínio próprio, humildade, caridade, bondade, entendeu? Amor ao próximo, entendeu? Tudo é o fruto do Espírito, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Peraí. Meus queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado.
não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Esta é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus da maneira correta: guardar seus mandamentos. Se alguém afirma, eu o conheço bem, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Meus amigos, não estou escrevendo nenhuma novidade. Esse é o mandamento mais antigo que temos, e vocês o conhecem muito bem. Sempre esteve implícito na mensagem que você... Ó, irmãos, vou dar uma paradinha para explicar aqui. O que ele quis dizer? Guardar seus mandamentos. Não está falando do Antigo Testamento, tá? Ele está falando amar a Deus e ser de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, ser justo, ser bondoso. Isso é os mandamentos de Deus, certo? Fazer o bem, praticar a caridade, o amor, tudo isso aí é os mandamentos de Deus. E eles não parecem difíceis se você tiver em Cristo. Por isso que é importante você aceitar Jesus como Salvador, porque aí os dons do Espírito vêm para você. E os dons, ele também, falsos profetas também tem. Porque Jesus falou em Mateus, lá no Evangelho de Mateus. Eles falaram, mestre, em teu nome nos expulsamos demônios, fizemos muita maravilha, não curamos enfermos. Jesus falou, não vos conheço, aparta de mim, vós que pratica maldade ou a iniquidade. Não vos conheço. Ou seja, os dons espirituais não é sinônimo que você é salvo. O que é sinônimo que você é salvo, ou comprovante do que você é salvo, são os frutos do Espírito. Esse sim comprova que você é salvo. Qual que é? Você amar o seu irmão, você ser justo, você ser verdadeiro, você ser honesto, você ser bom caráter. É uma mudança de dentro para fora, novo nascimento. Você nasceu do Espírito, você nasceu da palavra de Deus. Entendeu? Você foi para a Bíblia, a palavra entrou no seu coração, frutificou, como uma semente que frutifica na terra fértil. Seu coração é fértil, frutificou, você se converteu. Conversão não é ir na igreja, não é ir no templo religioso. Conversão é uma mudança de caráter, de dentro para fora. Você vira uma nova criatura. Aquele velho Fernando morreu. Eu sou uma nova criatura, eu não faço mais aquelas práticas pecaminosas. Eu peco eventualmente, uma vez ou outra, eu não vivo na prática, que é o que ele vai falar aí. Aqueles que vivem na prática do pecado não é de Deus. Agora a gente peca eventualmente, por isso que ele fala, se disser que não temos pecado, mentimos, e a verdade não está em nós, porque nós somos pecadores. Mas o crente, o cristão verdadeiro, não vive mais em pecado. Entendeu? E o incrédulo vive. E ele não sente culpa nem peso porque peca. O crente sente. Quando ele peca, ele fica triste. Por quê? Porque ele tem o Espírito de Deus que se entristece quando a gente peca. Entendeu? Então a gente sente o peso do pecado quando a gente faz coisa errada. Entendeu? Então a gente vai lá, confessa ao Pai, em nome do Senhor Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica, aí a gente volta a comunhão com Deus. Porque quando a gente peca, a gente perde a comunhão. A salvação não se perde. A salvação do verdadeiro crente, o crente apóstata, fingido, esse daí, ele nunca foi salvo, ele nunca teve o Espírito Santo. O falso profeta que prega na igreja, ele tem só a letra do curso de faculdade de teologia, mas ele não tem o Espírito Santo, entendeu? Eu não tenho estudo, eu fiz a 6ª série, mas eu tenho a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo me revela mediante a palavra, não é revelação fora da palavra, que nem os falsos profetas. Tem uma nova revelação. Não, a revelação está na Bíblia. Você lê a Bíblia, Deus te fala com você da Bíblia, na palavra. Aí ele fala, faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo, não faça isso, faça aquilo. É isso. Aí você põe em prática e anda nos caminhos de Deus. Entendeu? Então, é isso, é o fruto do Espírito. Tá bom? Então vou dar uma sequência aqui. Mas talvez seja novo também, pois recentemente se manifestou em Cristo e em vocês. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão habita na luz de Deus e não impede que brilhe a luz dos outros. Mas quem odeia ainda está na escuridão, tropeçando, e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados em nome de Jesus.
Vocês, veteranos, estavam no princípio e conhecem aquele que começou todas as coisas. Vocês, iniciantes, conquistaram uma grande vitória sobre o maligno. Uma segunda lembrança. Vocês conhecem o Pai por experiência pessoal. Vocês, veteranos, conhecem aquele que começou tudo. E vocês, iniciantes, quanta vitalidade e força! A palavra de Deus floresce em vocês. Sua comunhão com Deus os capacita a vencer o maligno. Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Filhos, o tempo está quase se esgotando. Vocês ouviram a notícia de que o anticristo está chegando? Bem, eles estão em toda parte. Há um anticristo em todo lugar. É por isso que sabemos que estamos perto do fim. Eles nos deixaram, mas nunca estiveram conosco de verdade. Do contrário, teriam se firmado conosco, fiéis até o fim. Quando nos deixaram, mostraram quem são de fato e que nunca foram dos nossos. Mas vocês são. O Santo ungiu vocês, e vocês sabem disso. Eu não escreveria para dizer algo que não sabem, mas para confirmar a verdade que já é conhecida e para lembrar que a verdade não produz mentiras. Então, quem está mentindo aqui? Ora, aquele que nega que Jesus é o Cristo divino. É isto que faz um anticristo: negar o Pai e negar o Filho. Quem nega o Filho não tem parte com o Pai, mas afirmar o Filho é abraçar o Pai. Não se afastem do que ouviram desde o princípio, a mensagem original, que ela permeie a vida de vocês. Se o que ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. É exatamente o que Cristo prometeu: vida eterna, vida de verdade. Escrevi para diverti-los quanto aos que tentam enganá-los. Mas eles não são páreo para o que está profundamente enraizado no coração de vocês: a unção de Cristo, nada menos que isso. Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina a verdade sobre tudo acerca de vocês mesmos e dele, sem a contaminação da mentira. Vivam verdadeiramente aquilo que aprenderam. Agora, filhos, permaneçam com Cristo. Vivam plenamente em Cristo e estaremos prontos quando Ele se manifestar. Prontos para recebê-lo de braços abertos, sem motivo de vergonha e sem desculpas esfarrapadas. Uma vez que vocês estão convencidos de que Ele é correto e justo, não terão dificuldades de reconhecer que todos os que praticam a justiça são os verdadeiros filhos de Deus. Então, irmãos, vamos lá. O que acontece? Aí ele estava falando, né? Ó, todos que praticam a justiça são verdadeiros filhos de Deus. A unção de Cristo está em nós. Por que a unção? O que ele quer falar? Não tem revelação nova nem coisa nova. Fora das escrituras, que alguém falar alguma revelação, revelação nova que Deus me deu. Lá nas igrejas tem isso, nas igrejas de pedra, né? Tudo mentira, porque a revelação está tudo na escritura, já foi escrito tudo. Então lá a revelação é direto Deus falando com você pela palavra, entendeu? Então é essa a revelação. Por isso que ele fala, ninguém vai conseguir, se tiver enraizada a palavra em você, se você tiver unção do Espírito Santo mediante a palavra, ninguém engana vocês, entendeu? Mas a maioria não estuda a palavra, não tem unção. Então é fácil de manipular e de enganar as pessoas. Aí a religião engana, os governos enganam, a mídia engana, tudo engana. Porque esse mundo aqui é uma fraudulência. Esse mundo aqui é uma matrix, esse mundo é de ilusão.
Por isso que ele fala, não ameis o mundo e não ameis os costumes do mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quem não está aperfeiçoado em amor, não, tem medo da morte, tem medo da vida, tem medo de tudo, tem medo do dia do juízo. O cristão verdadeiro, que o juízo de Deus não veio para o cristão, ele veio para os incrédulos, quem não quer aceitar Jesus como Salvador. Por isso que é importante a pessoa aceitar Jesus, a obra que ele fez na cruz. Que obra foi essa? Deus enviou ele, o filho dele, o único filho, para morrer no meu lugar e no seu, para pagar o meu pecado e o seu, tá? Para poder nos purificar e nos justificar. Aí a gente tem a vida eterna. Quando a gente passar dessa vida aqui, morrer, o espírito vai para Deus. Agora, quem não aceitar Jesus, o espírito vai para o lago do fogo do inferno. Isso não sou eu que estou falando, tá? Que eu não tenho direito de mandar ninguém para o inferno. Eu não posso fazer isso. Só quem faz é Deus. Mas é a Bíblia que fala, é a palavra. Quem tem o filho, tem o pai. Quem não tem o filho, não tem o pai. Então não tem... você não é o verdadeiro convertido. Você que eu digo, não é vocês aí, tá? Estou falando a pessoa que está assim... que ela não tem o filho, que ela não crê que Jesus é em carne e ossos, que ele ressuscitou em carne e ossos e está dessa do Pai. Você tem que crer tudo nisso, para você ter o filho. Tem algumas religiões que falam que Jesus é o espírito etéreo, que Jesus era um homem evoluído e sábio, mas não aceita ele como Deus. Jesus é Deus encarnado, ele é Deus. Ele não é menos que Deus, ele é Deus. Ele só se esvaziou da sua divindade para viver como homem aqui, para passar o que nós passamos, porque ele tinha uma missão, morrer no nosso lugar, para depois ressuscitar e dar a vida eterna. Ele foi o primeiro a ressuscitar, entendeu? E nós vamos ressuscitar junto com ele, vamos ter corpo glorioso sem pecado, entendeu? Hoje esse corpo aqui, ele está contaminado. O Espírito que a gente, quando a gente entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. E aí a gente é guiado pelo Espírito, mas a gente tem a carne está contaminada. Por isso que Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal eu estou sempre fazendo. Ele está falando do homem na luta com o Espírito contra a carne. Porque a carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. E um se opõe um ao outro. Então você que tem que dominar, mediante o Espírito, a vontade da carne e fazer a vontade do Espírito. Aquele que você alimentar mais é o que vai vencer dentro de você. E se você alimentar mais a carne, ela vai te levar para o inferno. Se você alimentar o Espírito, vai te levar para o céu. Não quer dizer que você não vai errar mais, você vai errar. Mas você tem que acertar mais do que errar. Você tem que aprender com seus erros, se consertar. Você tem que querer mudar de vida, para você ter uma vida correta, como a Bíblia nos ensina, entendeu? Não é você, que nem a religião impõe aí, você não pode se divertir, você não pode... Não, você pode se divertir, mas tem que saber o tipo de diversão que é para cristão. Você pode fazer um churrasco de família, você pode comer uma pizza com os amigos, você pode viajar, você pode fazer um monte de coisa de diversão, né? Ninguém tá falando que não pode se divertir. Agora, você vai fazer por uma festa que tem música de funk profana, que só fala palavrão, promiscuidade? Não convém para o cristão estar nesse lugar, certo? Você vai num lugar onde tem orgia, não convém para o cristão estar lá, certo? Você tem que ter a sua companheira e num lugar decente, entendeu? Ninguém está falando que o cristão não pode ter que ser carrancudo, ficar trancado dentro de casa, entendeu? O maior truque do diabo é o seguinte, irmãos, ele quer encher a gente, porque a gente já trabalha. Aí diversão é importante também, não é? É importante descansar um pouco para estar firme no trabalho. Só que se a gente dominar por todas as coisas desse mundo, a gente não vai para a Bíblia. Aí a gente não tem conhecimento. Aí o livro de Isaías fala que o meu povo, Deus falando, o meu povo é destruído por falta de conhecimento da palavra de Deus. Se não conhece a palavra, é fácil de destruir as pessoas. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. Então, que verdade? É a Bíblia. Libertará de quê? Não é só do pecado também da carne, mas principalmente dos enganos da religião, dos enganos que manipula, do governo, das mídias que inventam mentira, que a mídia fala algumas verdades, fala. A mídia convencional, eu digo, tá? Mas ela é manipulada, então ela planta fake news e ela fala que nós, o servo de Deus que fala a verdade bíblica, nós somos fake news. Então, você vê a manipulação da mídia. Né? Agora você tem que procurar informação descentralizada. Vai na internet e busca e confira se aquilo faz sentido, entendeu? Porque a mídia toda é corporativa e manipulada pelos governos. Ela recebe dinheiro dos governos e os governos são corruptos. E aí? Entendeu? Aí você começa a entender. Quando você vai estudar a Bíblia, sua mente se destrava. A Bíblia é antimundo, certo? Tudo com o mundo, desde que você entrou no mundo,
Os seus pais te ensinaram que era certo certas coisas, mas não por maldade, é que ensinaram para eles assim. Então, tudo que a gente aprendeu desde que a gente entrou no mundo, nasceu, e você olha para a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você vê que foi tudo errado. Tudo que você aprendeu é tudo errado. O que está certo é o que está na Bíblia. Entendeu? Então o mundo te ensinou errado, como se fosse certo, falou que era verdade sendo mentira, distorceu as coisas na sua mente. Então a gente cresceu assim, acreditando em coisas, achando que era verdade, mas que era mentira, é ilusão. É o mundo de Matrix, entendeu? Quem já assistiu o filme Matrix sabe o que eu estou falando. Quer dizer, o verdadeiro mundo é o que Deus oferece na sua palavra, a vida eterna. É você andar nos princípios de justiça, de verdade, de benignidade, não se curvar para a corrupção, não vender seus princípios. Tem gente que está vendendo seus princípios por cargos, estão se vendendo barato, vendendo por fama, vendendo por dinheiro, estão se corrompendo. Entendeu? É isso, andando na luz é justiça, é amor verdadeiro pelos irmãos, é fazer o bem, é caridade, é fugir da corrupção do mundo. Entendeu? É isso. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Não se curvar para o sistema corrupto. 1 de João, capítulo 3. Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. É o que realmente somos. Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece, nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem ele é ou do que pode fazer. Mas, amigos, é exatamente isto que somos, filhos de Deus, e apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é que quando Cristo finalmente se manifestar, nós o veremos. E então seremos como Ele. Todos os que esperam sua vinda devem estar preparados, tendo como modelo a pureza gloriosa da vida de Jesus. Os que não se importam com a vida de pecado fazem uma perigosa oposição à lei de Deus, porque o pecado é uma grande ruptura da ordem divina. Vocês sabem que Cristo se manifestou para eliminar o pecado. Não há pecado nele, e o pecado não faz parte do seu projeto. Ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para Ele. Por isso, meus filhos queridos, não permitam que ninguém desvie vocês da verdade. Quem age corretamente é correto, como o que vemos no justo Messias. Os que fazem do pecado uma prática são do diabo, o pioneiro na prática do pecado. O Filho de Deus entrou em cena para destruir os caminhos do diabo. Os que foram concebidos e trazidos à vida por Deus não fazem do pecado uma prática. Como poderiam? A semente de Deus está no íntimo do seu ser, fazendo deles o que são. Não é da natureza dos nascidos de Deus praticar e ostentar o pecado. Vou dizer como diferenciar entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Simples assim. Esta é a mensagem original que ouvimos. Devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que seguiu o maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque vivia na prática do pecado, enquanto os atos de seu irmão eram justos. Portanto, não fiquem surpresos, amigos, se o mundo odiar vocês. Sempre foi assim. Sabemos que passamos da morte para a vida quando amamos nossos irmãos. Quem não ama já está morto. Quem odeia o irmão é assassino. E vocês sabem muito bem que vida eterna e assassinato não combinam. É assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo sacrificou-se. Então, irmãos, aí está falando que quem é de Deus pratica a justiça. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Quem faz o bem é de Deus. Quem não faz o bem não é de Deus. Quem prejudica os outros não é de Deus. Certo? Ela pode vir a ser, porque quanto à vida a pessoa pode se converter, igual fez o ladrão na cruz. Lá do que não era religioso, não fazia nada, mas se arrependeu do que fez e Jesus falou. Ainda hoje está lá comigo no paraíso.
Mas, se a pessoa não se converter em vida, ela não tem mais salvação. Então, mas dá para você identificar quem é de Deus e quem não é. Quem é falso profeta e quem não é. Indo para as escrituras. Se você não for para as escrituras, você não tem esse conhecimento. Então, quando ele fala, ó, a unção de Deus não precisa que ninguém os ensine, não é que não precisa que ninguém te oriente, que pregue a palavra. Não é isso. Ele está falando da unção, do espírito da palavra. Se você vai para a palavra, entendeu? Se você estuda a Bíblia, aí essa é a unção, porque você já está brindado sobre o falso profeta. Então ele vai vir com uma revelação nova, falou que é de Deus, você não vai acreditar, porque não tem base bíblica. Entendeu? Se tiver base bíblica, aí eu acredito. Se não tiver, jogo fora. Entendeu? Nem todo mundo que está nas igrejas de pedra é falso profeta ou é falso cristão. Tem cristão verdadeiros lá? Tem, mas é a minoria. De 100%, tem 30% de cristão verdadeiro. O resto tudo é aposta, é falso cristão. Né? Ele quer o mesmo que o falso profeta promete. E dos líderes religiosos, de 100%, tem verdadeiros lá, tem 20%. Os outros 80% tudo são falsos profetas corruptos. Tá? Eu sei disso porque eu já frequentei várias religiões antes de Deus me tirar delas. Tá? Porque era fraudulência, corrupção. E que nem eu falei, tem os verdadeiros que estão lá que estão sendo enganados? Tem. Mas Deus manda sair de lá. Quando ele descobrir a verdade, que muitos vão descobrir, outros não vão. Infelizmente vão se corromper lá dentro. Entendeu? Porque aquilo tudo vai ser destruído, vai ser queimado igual foi o templo de Jerusalém lá. Entendeu? Hoje a gente adora o Pai, Espírito e Verdade. Jesus falou para a mulher samaritana. Porque o Pai é Espírito, ele procura atrás que assim o adore. De sinceridade de coração. Entendeu? Não é o lugar mais, não é o tanto de pessoa, de estar 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estou no meio deles, disse-lhe Jesus. Entendeu? Então não é a quantidade de pessoas, não é o local que você se reúne, é se reunir. Você vai se reunir com a sua família, estudar a Bíblia, louvar o Senhor, vai orar, entendeu? É isso. Para isso serve a reunião em Cristo. Não importa se tem que ser numa denominação. A denominação está cheia de enganos, de manipulação. Aí eles vão te levar para a escuridão, para as trevas. Aí a pessoa vai para a igreja achando que está salva. Vai para a igreja achando que está em comunhão com os irmãos, que tá indo para o buraco. Porque lá só tem engano. Lá disse, ó, sai daí, povo meu, em Apocalipse, para não ocorrerem nos seus pecados, nos seus flagelos. Porque Jesus chama essas falsas igrejas, que igreja é o corpo de Cristo, não é uma denominação. É tipo assim, você crê na obra de Cristo da cruz, que Cristo morreu por você, Cristo ressuscitou, Cristo veio para pagar seu pecado na cruz, aí você é salvo. Então você é um membro do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, aí nós somos um nariz, outra orelha, outro dedo, outra unha, outro pé, entendeu? Aí forma um corpo, que é o corpo de Cristo. Certo? Onde ele é a cabeça e direciona o corpo por meio do Espírito Santo. Essa igreja de pedra é a igreja aposta, é a igreja falsa, que Deus chama em Apocalipse de meretriz, de falsa noiva. Entendeu? É uma como que fala? Conjectura. Uma conjectura que Deus usa para falar que aquela noiva lá é infiel, é falsa, não é verdadeira. Então ele chama de prostituta. Entendeu? Elas, a mãe e a filha. Entendeu? Eles falam das religiões ali, entendeu? Então, Timóteo fala, todos aqueles, numa grande casa, há muitos vasos de pau, de pedra, de barro e de ouro. Uns porém para a honra, outros porém para a desonra. De sorte, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso usado pelo Senhor para toda boa obra. Será vaso de honra. Então, purificar quer dizer o quê? Se afastar. Aí, todos aqueles que profere o nome do Senhor Jesus, se afaste da iniquidade. Que é iniquidade? Manipulação da palavra, distorção, engano, fraudulência, comer a gordura das ovelhas, catar o dinheirinho das pessoas, falando quanto mais você dá, mais você recebe. Tudo isso é fraudulência. Expulsar demônios lá, os caras estribuchando lá e rodopiando, falar que é o Espírito Santo. Que edificação tem isso? Que ensino tem isso? Que isso vai trazer de útil para a igreja rodopiar? Isso daí de rodopiar acontece no centro espírita, sabia? É igualzinho. Vai lá ver, vai estudar. As pessoas não estudam as coisas, ela aceita tudo. Aqui vai falar, não engula tudo, não aceite tudo que fala em nome de Deus, porque tem muitos falsos profetas no mundo, enganadores. E agora, no fim dos tempos que a gente está vivendo aqui, nesse fim dos tempos, vai ter uma quantidade enorme de falsos profetas, de enganador. E vai ter uma quantidade de pessoas que vai dizer que é o Jesus, que é Cristo, entendeu? Você vai saber distinguir se você for para as escrituras. Se você não tiver base bíblica, você vai ser enganado. Entendeu? Então é isso. Vamos lá, voltar para o estudo.
por nós. Portanto, devemos nos sacrificar por nossos irmãos, não apenas por nós mesmos. Se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece. E é você que faz esse amor desaparecer. Meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor. Vamos praticar o amor verdadeiro. É o único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus. É também o caminho para acabar com as autocríticas que nos enfraquecem, mesmo quando procedem. Deus é maior que nosso coração ansioso e sabe mais a nosso respeito que nós mesmos. Amigos, uma vez que isso foi resolvido e já não mais acusamos nem condenamos a nós mesmos, podemos chegar à presença de Deus com confiança e liberdade. Podemos estender a mão e receber o que pedimos, porque estamos fazendo o que Ele disse, o que o agrada. Uma vez mais, este é o mandamento de Deus: crer em seu Filho Jesus Cristo. A ordem dele é que amemos uns aos outros de acordo com o mandamento original. Se guardarmos seus mandamentos, podemos viver aquela vida plena, e Ele vive em nós. É desta forma que experimentamos sua presença viva e permanente em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. 1 de João, capítulo 4. Meus queridos amigos, não creiam em tudo que ouvem. Examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. Há muitos pregadores mentirosos mundo afora. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Quem confessa abertamente sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio como uma pessoa real de carne e sangue, vem de Deus e pertence a Deus. Mas quem se recusa a confessar a fé em Jesus não quer nada com Deus. É o espírito do anticristo que vocês ouviram que viria. Pois bem, ele já está por aí mais cedo que pensávamos. Meus filhos queridos, vocês vêm da parte de Deus e pertencem a Deus. Vocês já obtiveram uma grande vitória sobre esses falsos mestres, pois o espírito que está em vocês é mais forte do que qualquer coisa no mundo. Essas pessoas pertencem ao mundo que nega o Cristo. Eles falam a língua do mundo e o mundo os escuta. Mas nós viemos de Deus e pertencemos a Deus. Quem conhece Deus nos entende e nos ouve. Quem não quer nada com Deus, evidentemente, não vai nos ouvir. Esse é outro teste para diferenciar o espírito da verdade do espírito do engano. Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros. Então, irmãos, aí ó, ele está falando que é outro teste para identificar os falsos profetas e os falsos cristãos. A gente que estuda a palavra, a gente tem prazer na palavra, a gente ama a palavra de Deus, a gente quer obedecer. É lógico que a gente não consegue obedecer tudo, porque somos pecadores, somos falhos. Mas o máximo que a gente puder de obedecer, a gente vai obedecer. Por quê? Porque a gente tem prazer na lei de Deus. Então, a gente é convertido de verdade. Então, a gente... eu não tenho vergonha de admitir minha fé na frente de ninguém, que eu sou cristão, que eu não tenho vergonha de falar, não. Para mim, nem medo de ser perseguido, porque o verdadeiro amor disse lá, aqui no Evangelho de João, lança fora todo medo. Eu não tenho medo nem da morte mais, porque um dia eu vou morrer, entendeu? Melhor eu morrer crendo em Cristo do que pegar essa ideologia mudando do anticristo, pôr na minha vida e eu morrer e ir para o sofrimento eterno, certo? Então, se eu vou morrer, mesmo indo para o sofrimento eterno, mesmo indo para a vida eterna, eu vou morrer. Melhor eu ir para a vida eterna, que vai acabar o choro, o sofrimento, não vai ter mais só alegria. E eu vou ter o corpo glorificado, um corpo intangível, não vai ser espírito. A gente vai morrer e vai em espírito para o céu. Só que depois Jesus vai ressuscitar o nosso corpo, só que sem pecado. E que isso é chamado de corpo glorioso, igual de Jesus. Jesus está com o corpo de carne no céu, de carne e ossos. Só não tem sangue, porque o sangue ele deixou na cruz. Só que o corpo dele é um corpo que faz coisas extraordinárias.
entendeu? E é esse corpo que a gente vai ter, porque ele não vai ter mais pecado, entendeu? Vai ser extirpado o pecado da gente, entendeu? Então, e muitos não creem isso, e isso é fé. Tudo que fala na Bíblia eu creio, de todos, de Gênesis a Apocalipse, eu não duvido de nada. Muitos cristãos dizem que creem em Deus, mas ficam duvidando do que a palavra de Deus fala, pô. Se tá falando que ele vai fazer isso, que ele vai, ele é Deus, ele é o criador do universo, como é que ele não tem capacidade de fazer o que ele quiser? Na onde ele quiser, com quem ele quiser. Entendeu? Então, o espírito de anticristo, tem muitos que saíram das religiões, saíram do meio dos cristãos, mas não eram de nós. Por quê? Porque eles são contrários à Bíblia. A Bíblia é antimundo, entendeu? Então, a gente ama a palavra de Deus, a gente ama os irmãos, isso é a prova que a gente que são verdadeiros. Você vê aqui no meu canal, no meu vídeo, eu já pedi dinheiro. Tá aí, ó, um monte de canal no YouTube que pede dinheiro, que pede, deposite aqui, aí fala que é para ajudar a instituição, mas eles te provam. Você foi ver se eles estão dando dinheiro mesmo para lá? Às vezes até dão, mas você tem que conferir. Eu não, o que eu faço? Eu pego, se eu quiser ajudar alguma pessoa, eu vou lá e dou para a pessoa. Eu dou para o órfão e para a viúva, eu dou para os carentes, para os necessitados, eu sei que está indo para lá. Agora vai dar na igreja, você confere se está indo para lá mesmo? Ou se está indo para o bolso do pastor enriquecendo as suas custas? Andar de limusine, de jato, de tudo, ó. Não creais em todo espírito. Nem todo que fala de Deus vem de Deus. Aqui, ó. Tá vendo? Preciso falar mais alguma coisa? Entendeu? É manipulação danada, irmãos. Eu vou parar o vídeo por aqui e vou dar sequência em outro, tá? Vai ser necessário 2 vídeos, tá bom? Aí eu paro esse aqui e vou gravar outro, tá bom? É continuação, parte 2, tá? Tchau. Compartilha o vídeo, deixa o like, deixa o dislike se não gostou. Que mais? Badalha o sininho de todos para receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar. Bem-vindo aos novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, que Deus dê muita sabedoria, muito discernimento, paz de espírito para vocês, para sua família, que tem união na família, que vocês sejam conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, Altíssimo Pai, que estás no céu, por meio de Jesus Cristo, tá bom? Que Deus derrame bênçãos sem medida na vida de vocês, tanto bênçãos celestiais como terrenos, tá? E até o próximo vídeo, Deus abençoe. Fui!